Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. O texto bíblico diz assim. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. O texto bíblico diz assim: qual a mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultice. A NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu esse texto assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Há muitos anos atrás, eu não sei dizer quando, mas há bastante tempo, porque eu acredito que na época nem meus filhos eram ainda nascidos, eu fui ministrar na cidade de Telêmaco Borba, onde hoje o Ari se encontra pastoreando, e eu lembro que nós chegamos para ministrar o fim de semana, e no sábado à noite, eu tinha, além das ministrações do final da tarde, do próprio sábado, tinha depois do culto uma reunião com a liderança da igreja, e depois precisava ter um tempo com o pastor da igreja. Eu sabia que ia dormir muito tarde. E já sabendo disso, eu também imaginei que não ia conseguir levantar tão cedo para fazer a viagem de volta. Eu morava em Guarapuava na época. E já imaginei que eles não me deixariam sair antes do almoço, e que eu teria que viajar à tarde e ia chegar próximo ao horário do culto. Eu estava na escala para pregar na nossa igreja em Guarapuava na época, no domingo à noite. E eu já tinha preparado aquilo que eu queria compartilhar com a igreja no início da semana. Segunda, no máximo terça-feira, eu tinha tudo pronto, estudado, preparado, orado em cima daquilo. Mas naquele sábado, em Telêmaco Borba, antes de voltar, eu comecei a sentir no meu espírito uma suspeita de que o que Deus queria falar com a igreja no domingo não era aquilo que eu tinha preparado. E aquilo começou a me dar um desespero, porque eu sabia o horário que eu ia chegar em cima da reunião, eu sabia que eu não ia ter tempo para preparar nenhuma outra coisa. Eu lembro que antes de dormir, já bem tarde, madrugada dentro, eu fiz uma oração e falei: Deus, eu tenho uma suspeita no meu espírito, que parece que o Senhor tem uma outra direção. Eu falei: eu gostaria, se isso realmente vem do Senhor, de ter sabido isso no começo da semana. Eu falei: eu não sei porque só agora, às vésperas da ministração, é que esse testemunho começa a vir dentro do meu espírito. Eu falei: o Senhor sabe que eu não tenho tempo para preparar outra coisa. Eu não estou me aguentando de cansaço agora, eu mereço essa dormida, e o Senhor vai concordar comigo, e amanhã também não tenho tempo. Então eu falei: se isso realmente vem do Senhor, e o Senhor tem uma outra palavra, eu quero é te obedecer. Mas eu gostaria de pedir, se o Senhor não se importasse de falar comigo enquanto eu durmo. Já que a sua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Eu descobri que tem uns que até dormem mais, porque acham que vão ganhar mais, né? Eu falei: se o Senhor puder realmente, isso vem de ti, falar comigo. E eu aplaquei minha consciência com aquela oração e fui dormir. E eu tive naquela noite um sonho muito marcante, um sonho muito impressionante, onde Deus falou comigo de uma forma muito clara. Eu não sei explicar exatamente algumas experiências espirituais, a gente tem dificuldade de explicar alguns detalhes, mas nesse sonho eu estava em pé no meio do nada. Eu falei que é difícil explicar, mas imagina alguém que ele está no vazio, no meio de lugar nenhum, e na minha frente era projetado, como hoje a gente diria multimídia, acho que na época a gente teria dito um retroprojetor, era projetado na minha frente esse texto de Eclesiastes 10:1. E uma pessoa que estava atrás de mim, eu no sonho imaginava ser um anjo, mas não sentia que eu tinha permissão de olhar para ele, de encará-lo. Uma pessoa que estava atrás de mim disse: o testemunho que você tinha no seu espírito antes de dormir, de que a mensagem a ser compartilhada com a igreja não é aquela que você preparou, isso de fato vem do Senhor e é Deus falando ao seu coração. E no momento em que ele falou isso, eu disse: você se importaria então de me dizer o que é que Deus fala, quer que eu fale, porque eu não faço a menor ideia, se tiver que pregar outra coisa, do que ele quer que eu pregue. E foi nesse momento, na verdade, da conversa, que foi projetado esse texto de Eclesiastes 10:1. E quando eu li: assim como a mosca morta faz um unguento do perfumista exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria a honra um pouco de estultice. Irmãos, eu confesso que eu fiquei um pouco apavorado, porque eu pensei: o que é que vai sair de um versículo desse?
Eu não sei se você, ao ler o versículo dele, já fica empolgado, dizendo, dá para falar 1 hora a respeito disso. Mas eu mal consegui entender o que é que o texto dizia. E quando ele diz, a mensagem que Deus quer que você pregue é baseada nesse versículo, eu falei, você poderia me ajudar a entender? E ele começou a me explicar algumas coisas a respeito do versículo. E ele me instruiu o que é que eu deveria pregar. Ele me orientou a respeito de um exemplo específico que caberia na mensagem e o que eu deveria proclamar naquele domingo. Foi um domingo muito marcante para nós, debaixo de uma ação de Deus, de uma manifestação do Espírito Santo e de uma palavra rema muito específica, revelada, que veio ao encontro da igreja. Eu não tive a semana um sonho do gênero, mas eu tive a mesma convicção de que era exatamente isso que deveria estar sendo falado nessa manhã. Na verdade, eu não vou estar nos cultos da noite. Eu estou indo a Guarapuava, onde eu morei por tantos anos, ministrar no aniversário, da igreja lá. Faz muito tempo que isso não acontece, de eu poder dar um domingo a eles. E normalmente, numa hora como essa, a gente simplesmente permite que outros pregadores entrem, porque a gente quer que a mesma mensagem seja falada em todas as reuniões. Mas a convicção que eu tinha no meu espírito de compartilhar isso era tão grande, que eu falei, vou jogar um dos presbíteros na fogueira para repregar o que eu estou falando. Mas eu quero compartilhar isso com a igreja. Então, eu estou abrindo o coração nesse sentido, que de falar antes, porque eu quero que você realmente possa ter no seu coração uma expectativa de que nós não estamos apenas trazendo um ensino ou uma instrução, mas que isso é também uma palavra profética de Deus para o meu, para o seu coração, para nós como igreja do Senhor hoje. Você pode dizer amém? No momento em que eu estava diante desse texto sem entender, aquela pessoa no sonho disse para mim o seguinte: há duas mensagens nesse texto. Uma delas é a mensagem literal e a outra é a mensagem simbólica, profética. Eu lembro que eu disse para a pessoa que falava comigo, eu falei, eu não entendi nem a literal, muito menos a profética. E ele diz, a mensagem literal é muito simples. Ele diz, isso poderia estar sendo muito bem explicado com aquele ditado popular que vocês usam muito. Fulano pode acertar 1000 vezes, mas se errar uma, acaba pesando mais. Ele diz, basicamente, o texto está falando que um pouco de coisa ruim pesa mais que muita coisa boa. Ele diz que um pouco de estultícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. Uma pessoa que tem se conduzido em sabedoria e honra, mas em algum momento cede à estultícia, aquilo tem o poder de chamar mais atenção do que a sabedoria e a honra na qual ele andou e caminhou. E ele disse, o exemplo é muito claro a respeito disso. Ele diz, quando algumas moscas mortas caem no unguento do perfumista. E é importante a gente entender, querido, que todo esse processo químico ligado aos perfumes é parte de uma história recente. Eu tive o privilégio, numa das viagens que fiz a Israel, de passar pelo Egito. E lá no Cairo nós fomos conhecer um desses lugares de produção de perfume, do jeito que era feito antigamente. Onde eles trabalham estritamente com o óleo e aplicam no óleo a essência e o extrato que naturalmente eles vão tirando das flores, das plantas. E é um processo incrível, extraordinário. Não existe nenhum tipo de química, Não existe o álcool junto que vai evaporar, não tem fixador, não tem nada disso. Isso me fez entender um pouco do que a Bíblia fala do óleo ou do unguento do perfumista. E o texto está dizendo que algumas moscas que caíram ali dentro, o mau cheiro das moscas conseguiu encobrir o bom cheiro do perfume. E, novamente, a explicação que ele deu foi um pouco de coisa ruim, muitas vezes fala mais alto, chama mais atenção do que muita coisa boa. Ele diz, essa basicamente é a mensagem literal que o texto traz. Ele diz, há uma mensagem profética que também está alinhada com a mensagem literal. A essência, o significado básico do texto continua sendo o mesmo. Mas ele diz, quando você enxerga o simbolismo, a mensagem se torna ainda mais forte. Essa pessoa me explicava e dizia, o óleo na Bíblia, normalmente é uma referência à unção e à operação do Espírito Santo. E diz, o perfume é muitas vezes apresentado na Bíblia como uma figura de um bom testemunho. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Deus manifesta por meio de nós o bom perfume de Cristo. Ele diz, no entanto, a capacidade de andar nessa unção que nos leva a manifestar um bom testemunho, ela pode ser comprometida quando
pequenos indícios de impureza conseguem entrar na nossa vida. E ele diz, a mosca está associada à impureza. Ela está associada, né, ao lixo e a todo tipo de podridão. E esse tipo de mosca, querido, não é a mosca caseira que eu e você conhecemos. Ela, né, alguém outro dia falou, pastor, isso é uma varejeira. Eu diria diferente, porque, né, mesmo a varejeira, embora mais nojenta do que a doméstica que a gente conhece, ela não tem essa capacidade de produzir todo esse mau cheiro ao morrer. Eu, quando criança, né, conheci um insetozinho que, no lugar onde me criei, a gente chamava de Maria Fedida. Em muitos lugares recebe nomes diferentes, fede, né? Tem gente que chama só de percevejo. Eu não sei quais os nomes, tem algum nome novo para... Cafofo, esse eu esqueci também, né? Mas é um bichinho que quando morre, ele solta um fedor insuportável. E naquela explicação, o que me era dito a respeito da mosca é que não só ela em si está associada à impureza, mas o próprio mau cheiro da morte dela também figura a questão da impureza. Então essa pessoa me fez uma pergunta que eu não soube responder. Ele me diz, a chave para você entender a mensagem profética, simbólica desse texto, não é apenas entender que a unção e o bom testemunho podem ser maculados por um pouco de impureza. Mas ele diz, a chave dessa mensagem que Deus quer que você proclame é responder a pergunta, por que as moscas caíram no unguento do perfumista? E quando me fez a pergunta, eu respondi, eu não faço a menor ideia. Mas ele me disse, é uma questão de lógica. As moscas só caíram no unguento do perfumista, porque o unguento do perfumista estava destampado. Se tivesse protegido, se tivesse coberto, elas não teriam caído lá. E basicamente, querido, o que eu quero falar com você hoje é uma mensagem que eu quero dar o título de preservando, ou protegendo, achei mais bonito, preservando a santidade. Naquela ocasião, essa pessoa que falava comigo no sonho e me orientava em como proclamar a palavra profética, ele diz, muita gente que está servindo ao Senhor não percebe como eles acabam anulando a operação de Deus e do mover de Deus na vida deles, porque acabam negociando e permitindo a entrada de pequenas impurezas nas suas vidas. O Senhor diz, muita gente que tem experimentado grandes quedas, na verdade começou cedendo a pequenas impurezas. O que ao longo dos anos que ele tem me levado a fazer uma afirmação que eu tenho repetido. Eu digo que normalmente um homem e uma mulher de Deus não cai, vai caindo. Porque é um processo que se instala antes. Aquela pessoa no sonho dizia para mim, muitos casais nos quais você teve que trabalhar a restauração e recuperá-los do dano de um adultério, não entraram no adultério da noite para o dia. Ele me dizia, muitos deles começaram a jogar e a brincar com pequenos flertes. Abriram espaço para pequenas impurezas. E dessa maneira foram anulando e comprometendo a ação de Deus e o que Deus queria fazer nas suas vidas. O propósito dessa mensagem hoje, querido, é chamar você a um lugar de muita atenção, a um lugar de vigilância. Porque a palavra de Deus é muito clara quando diz, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. No livro do Apocalipse o Senhor diz, guarda o que tens para que ninguém tome o que é teu. Ao longo de toda a Bíblia nós vamos recebendo advertências. O Senhor Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Senhor nos ensinou a orar, vou falar sobre isso mais ao final, para que a gente não caia em tentação. E a lista, querido, de versículos segue nos mostrando algo muito claro, que eu e você precisamos ter uma posição radical quando se trata de viver a vida cristã. É muito importante que a gente entenda que um pouco de coisa ruim, mesmo na vida espiritual, ele compromete muita coisa boa. Tem muita gente vivendo de pequenas concessões sem imaginar o dano que isso vai fazer. Mas no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, no versículo 15, a Bíblia fala das pequenas raposinhas que destroem as vinhas. Não é porque são pequenas que elas não têm o poder de produzir destruição. Não é porque elas são pequenas que elas não têm poder de produzir dano. Alguns anos atrás, eu estava lendo um livro do Sérgio Scataglini, um pastor da Argentina, e ele tem falado e ministrado muito na área de santidade.
E eu não me lembro em qual desses dois livros. Ele escreveu um livro chamado Fogo Consumidor e um outro chamado Evitando as 12 Transgressões. Eu creio que foi no segundo que eu li esse exemplo. Ele diz o seguinte: ninguém pode considerar a ideia de comprar uma garrafa de água mineral em cujo rótulo estivesse escrito 98% de água mineral pura e 2% de água de esgoto. Mas ele afirma, contudo, muitos cristãos permitiram que o esgoto espiritual se infiltrasse em sua vida. E muitos de nós estamos tentando oferecer a Deus 98% de santidade. E achando que só 2% de impureza é aceitável. E a forma como muitas vezes, querido, nós relativizamos esse entendimento do chamado de Deus a um lugar de santidade, tem trazido muito dano, tem trazido muita desgraça na vida de muita gente. Tem comprometido o relacionamento com Deus de muita gente. E eu me lembro que naquele dia, naquela ocasião, durante aquele sonho, o anjo não apenas dizia a respeito do que eu deveria pregar, e como essa era a ênfase de que um pouco de coisa ruim compromete muita coisa boa. Mas ele me orientou também a dar uma ilustração. E ele diz, o Senhor quer que quando você pregar isso amanhã, que você conte aquele episódio, e ele foi específico sobre qual era o episódio, aquela experiência que aconteceu entre você e o seu primo. Eu devia ter 12 ou 13 anos de idade na época. E esse meu primo era um ano mais novo do que eu. Então se eu tinha 12, ele tinha 11, se eu tinha 13, ele tinha 12. Era férias escolares, provavelmente de julho, e ele veio com a mãe passar uns dias na nossa casa, morava em outra cidade. E eu me lembro a ansiedade que a gente estava de sair brincar no outro dia, né? Logo depois dele ter chegado, a gente estava muito bem. No entanto, amanheceu chovendo. E aquela chuva, irmão, parecia não parar. E seguiu chovendo a manhã toda, e choveu na hora do almoço, e entrou à tarde chuva, e a gente estava naquele tédio, preso dentro de casa, sem ter o que fazer, e não via a hora de dar uma enxada. Lá para umas 4h, foi quando a chuva deu uma parada. Quando deu uma parada, eu lembro que ele imediatamente falou, cara, vamos embora, vamos se mandar fazer alguma coisa, vamos para a rua brincar. E no momento em que eu me arrumei para sair, eu encontro, né, com ele na saída também, numa cena assim muito peculiar. Minha tia discutindo com ele, porque ele tinha colocado no pé um tênis novinho. Era a primeira vez que ele ia usar, né? Naquela época a gente dizia que estava estreando o tênis. E essa é a hora que a gente vai saber quem é quem e que idade cada um tem. Mas era um Bamba, quando se lembra da época do Bamba? Um Bamba cano alto. Irmãos, naquela época, no lugar onde eu vivia, na estrutura de vida que a gente tinha, quem tinha um quichute já era considerado burguês, né? Então, você imagina meu primo com o Bamba, era uma coisa assim de arrasar. E ele resolveu que ele queria estrear o Bamba, um Bamba cano alto, que imitava aqueles, né, tênis dos jogadores de basquete. Mas eu lembro que na hora minha tia já abordou ele na saída e diz, aonde você pensa que você vai com esse tênis novo? Ele falou, eu vou brincar. Eu disse, você sabe que esse tênis eu comprei para sair. Vocês lembram dessa época que a mãe falava, isso é para sair? Eu disse, mas eu vou sair. Ela dizia, não é esse sair, é o outro sair. E ele falou, mãe, pelo amor de Deus, me deixa estrear. Ela diz, eu até liberaria você para estrear. Mas você viu que choveu o dia inteiro. Eu sei muito bem onde é que vocês vão brincar, bagunçar, aprontar. E eu sei como esse tênis vai voltar sujo, encardido. E depois quem tem que ficar lavando esse tecido creme sou eu. Ela diz, de jeito nenhum que eu vou deixar que você saia. Mãe, por favor, pelo amor de Deus. E meu primo começa a queda de braço com minha tia. E eu não sei qual dos dois estava sendo ali mais duro, persistente, para não dizer teimoso. Mas aquela conversa, irmão, começou a levar tempo. Eu não sei se era a ansiedade do menino, passou o dia inteiro querendo sair. Mas assim, a sensação que eu tenho na minha cabeça, quando eu tento reviver o momento, é que aquilo levou coisa de 15 a 20 minutos. Eu posso até estar exagerando na interpretação, mas aquilo não tinha fim. E a conversa foi ficando alterada, porque minha tia dizia, não insista. E ele dizia, eu não vou desistir, né? E chegou o ponto onde ele falou, mãe, se eu vou estar com uma sujeirinha, a senhora pode me dar a maior surra da minha vida. Ela disse, pois agora você vai, porque eu quero te surrar. E aí nós saímos, e quando nós saímos, meu primo estava todo cauteloso, todo preocupado. Então, a gente saiu andando, ele andava pelo meio da rua, porque o asfalto é meio, né, abauroado, inclinado para os cantos, então a poça normalmente está perto da sarjeta, ele ia no meio da rua, né, com todo cuidado, mas nós saímos, fomos caminhando pelo bairro, passamos por um outro bairro e entramos num terceiro bairro.
Quando entramos nesse terceiro bairro, nós achamos uma casa em construção, que era um dos nossos lugares prediletos para brincar. Eu digo para meus filhos, vocês não sabem o que é isso, vocês conheceram a maior parte das casas construídas. Falei, o bairro onde eu morei, eu acho que eu vi 70%, talvez mais das casas serem construídas. E nosso lugar predileto para bagunçar era principalmente quando já tinham batido a laje, tinha um monte de areia perto. Né? Aquilo a gente fazia festa. E, de repente, nós passamos em frente a uma casa em construção. Ele olha para mim e diz o seguinte, você nunca me falou dessa. Já estão, bateram a laje, já estão armando o telhado, e a gente não veio aqui. Eu falei, nem eu sabia dessa, é um bairro que eu quase não venho. E à medida que fui caminhando, daqui a pouco meu primo ficou para trás. Eu falei, vamos embora. Ele disse, de jeito nenhum, nós vamos entrar. Eu falei para ele, o tênis. Ele disse, e daí? A surra. O que que tem? Eu falei, como é que você vai entrar nessa casa? E eu mostrei para ele, porque numa passada de olho, irmão, foi rápido mapear. A média dos terrenos dos bairros ali era uma frente de 10 metros. E você imagina que, para quem está aqui do lado da rua, olhando para casa, como se estivesse aí no lugar de vocês, no lado direito tinha um monte, eu nunca me lembro se era de areia ou de terra. De um lado era areia, do outro era terra. Né? Eu não vou falar com certeza. E tinha uma pilha de tijolo. Mas, irmão, depois daquele dia inteiro chovendo, aquela água vermelha corria do tijolo, né? Eu falei para ele, se você tentar passar pela pilha do tijolo, você suja. Se você for pela areia, você suja. Do outro canto tinha uma pilha de cascalho, né? E um monte de terra. Falei, por ali você suja. E no meio, o que sobrou entre as duas pilhas de cada lado, era uma poça d'água gigante, né? Talvez daqui, mais ou menos naquele vaso, uma poça gigante d'água oval. Eu dizia, por onde é que você vai entrar sem sujar o tênis? Ele olhou para mim e falou, já deixaram uma pontinha ali. A pontinha ou a pontezinha que ele estava falando, era uma dessas madeiras de construção que estava realmente por cima da poça d'água. Mas eu falei para ele, quando você chegar no meio da ponte, a tábua vai ceder com o seu peso e você vai encostar na água e vai sujar. Ele disse, não vou, já fiz as contas. Eu falei, cara, vamos embora. Amanhã você volta sem o tênis, a gente faz o que quiser. Ele disse, de jeito nenhum, não está ouvindo, está chamando o meu nome. Eu tenho que ir lá. E aí começou todo aquele drama, ele falou, vou entrar. Eu falei, cara, não seja burro, sua mãe está doida para te surrar. Você sabe que não é hora de fazer isso, amanhã a gente, não, eu vou. E ele decidiu que iria. Então meu primo passa pela ponte com muita cautela. Nunca vi ele tão cauteloso. Ele vai pisando devagarzinho, ela vai rangendo, vai abaixando. Quando ele chega no meio, ela quase encosta na água, mas não encosta, ele conseguiu passar e entrou. E quando ele entrou, ele falou, vem. Eu falei, eu não vou. Ele falou, mas você pode sujar o tênis. Eu falei, mas eu não quero ser cúmplice da sua burrice. Ele disse, você não sabe que eu sou invencível? Eu falei, sim, sei que você é invencível. Ele disse, não, é sério, eu vou provar. Eu entrei passando aqui muito devagar. Eu falei, cara, fala o que você tem que fazer. Sai com o tênis limpo. Eu sei como é que vai terminar isso de jeito nenhum. Eu acho que é porque eu passei muito devagar que você não está acreditando. Eu vou voltar aí andando normal. E aí ele entra e vem pela ponte, né, passando até aceleradinho, aquela pontinha, né, aquele pedaço de madeira vai chacoalhando, chega a encostar na água, a parte de baixo, mas nada que comprometesse. E ele saiu e disse, está vendo alguma sujeira? Eu falei, não. Ele disse, então vamos lá entrar. Eu falei, você vai passar de novo? Ele disse, vou agora correndo. Eu falei, não faz isso. Eu nem posso dizer do que eu chamei ele no dia. Eu falei, não faz isso. Ele disse, não, eu vou correndo, eu vou te provar que eu sou invencível. Então ele saiu correndo, irmão, do jeito que ele foi batendo o pé na tábua enquanto corria. Aquela tábua batia na água, e a poça d'água, irmão, era uma água vermelha. Né? Ele vai batendo o pé, que vai batendo na água, vai espirrando água para todo lado. Não sei te explicar como, mas ele chega do outro lado sem nenhuma sujeira no tênis. Ali eu já estava quase acreditando que ele era invencível. Está vendo? E eu olhava, para mim assim, era inacreditável. Como é que ele conseguiu aquela façanha? Aí diz, entra. Eu falei, não vou. Você pode. Eu falei, não vou ser cúmplice da sua burrice. Ele disse, quer saber? Eu vou passar pulando. Eu falei, não. Você já foi longe demais. Esse negócio, eu vou passar pulando. E daí vem ele pulando. Não vou pular muito para não cair esse púlpito, né? Mas ele vem. E vai pulando, batendo pé. Irmão, quando ele dá um pulo bem na metade, desnecessário te dizer o que aconteceu. Aquela tábua envergou com aquele pulo e desceu os dois bambas para dentro daquela água vermelha. Mas de repente, quando a tábua sobe, aquilo está tudo molhado, encardido. Eu só me lembro daqueles dois respiros que tinha do lado, jorrando água. E aí ele olha para o tênis, ele olha para mim com uma cara de surpresa. Tipo assim, como é que isso pode acontecer?
E ele olha para mim e diz, sujou. Aí diz, quer saber, já que sujou mesmo? Ele de cima da tábua, ele pega e pula com tudo na poça d'água. Eu não sei se ele só queria espirrar água em mim, tipo, já sujou mesmo. A hora que meu primo pula, eu levei um dos maiores sustos da minha vida. Porque ele literalmente desapareceu. Sumiu. Irmão, não sei como é que vai ser por ocasião do arrebatamento da igreja. O que é ver alguém desaparecer na sua frente? Meu primo sumiu. Aquilo me deu um negócio ruim, não consegui entender o que estava acontecendo. E um bom tempo depois, mas um bom tempo mesmo, né? Meu primo treinava natação, ele era muito bom do fôlego debaixo d'água, mas eu lembro que quando ele sai, ele já está no limite. É fundo aqui! A razão pela qual aquela tábua estava lá é que tinha um poço, 1 por 1, 1 metro por 1 só. E com toda aquela chuva do dia inteiro, aquele poço foi enchendo, transbordou, e aquela tábua ficava sempre para sinalizar o poço, mas normalmente quando estava seco todo mundo via. Ele sumiu no meio da poça d'água. E meu primo conseguiu a façanha de, enquanto corre e pula, fazer a tábua mexer. E quando ele pulou, ele acertou exatamente o fosso. O problema é que lá no fundo do poço, estava cheio de entulho, arame, galho de árvore, ele se enroscou e ele não conseguia voltar. E ele ficou todo aquele tempo se debatendo, tentando se soltar para conseguir subir. E quando subiu, ele estava assim, no final do gás, e ele poderia ter morrido afogado ali aquele dia. Quando aquela pessoa no meu sonho diz, eu quero que você conte, Deus quer que você conte a história do seu primo, ele me diz, muita gente na vida espiritual age exatamente como seu primo fez. Ele diz, quando você olha para a história de forma natural, todo mundo quer rotular a baixa sabedoria que ele manifestou naquela hora. Ficou bonito, baixa sabedoria, né? A pouca inteligência. Mas ele diz, no entanto, muita gente reproduz na vida espiritual essa mesma insensatez, sem se dar conta da bobagem que está fazendo. O Senhor me diz, na verdade, naquele dia, o diabo reivindicou a vida dele e queria que ele morresse afogado. E aquela pessoa me disse no sonho, não só naquela, mas por muitas outras vezes, o Senhor foi livrando e livrando a vida dele da morte. Mas ele não sabia a hora de parar. Eu falo isso com dor no coração, com muito temor. Era meu primo. Mas o Senhor me diz, a atitude de vocês dois naquele dia, não seria exagero vocês dizerem que foi profética, porque ela determinou o curso da vida de vocês. Essa pessoa me dizia no sonho, você podia ter passado a ponte, você podia ter sujado o seu pé. Mas a sua decisão de não se misturar, a forma como ele estava brincando, foi o estilo de vida que você decidiu viver. E foi isso que te trouxe até aqui. Porque Deus está falando comigo, querido, pouco tempo depois de um acidente de carro que eu tive em agosto de 93, onde era para ter morrido. Eu fiquei 2 dias na UTI, em observação, por conta de um traumatismo craniano. E por causa da minha condição, ninguém falou nada. Eu só soube quando eu saí. Exatamente durante o mesmo período em que eu me acidentei, e Deus me livrou da morte de uma forma milagrosa, meu primo morreu. Eu não pude ir nem ao sepultamento. Eu tinha 19 anos de idade, então ele tinha 18. Para resumir a história, um traficante botou uma arma na cabeça dele e fez ele engolir 3 papelotes de cocaína. Antes que ele conseguisse chegar no hospital para fazer uma lavagem, os papelotes se romperam e ele teve uma overdose. Eu não sei se ele teve tempo ou lucidez, porque estava desviado, afastado de Deus, para conseguir se reconciliar. É só a eternidade que vai fazer a gente saber o que aconteceu naqueles últimos momentos. Mas essa pessoa no sonho diz, seu primo decidiu viver no limite. Seu primo decidiu brincar com todos os limites. Ele me ensinou em São Paulo a praticar o que ele apelidou de adrenalina de pobre. Ele dizia, cara rico pula de paraquedas, de bungee jump, tudo para passar adrenalina. Eu falei, adrenalina é o que? É medo. Ele diz, a gente pode passar medo de graça. Então, eu me lembro um dia que ele me ensinou a brincadeira que ele fazia na estação da Sé, no metrô. Alguns sabem que alguns daqueles metrôs não param para baldeação, passam direto. Eu perguntei uma vez para um funcionário do metrô, qual a velocidade daquele metrô que não para? Ele falou, pastor, a velocidade padrão é 60 por hora. Mas alguns passam a 70. Já ouvi casos de alguns passar a 80 e isso tem que ser controlado. Então, para quem conhece o metrô ali em São Paulo, tem a faixa amarela de segurança. Meu primo passava a faixa amarela de segurança. Alinhava a ponta dos pés com o fosso do metrô.
alinhava o nariz com a ponta do pé e ficava paradinho ali esperando. E aí, de repente, aquele metrô passava 60, 70 por hora na frente. E se você mexer, irmão, se alguém esbarrar em você, der com a cara, você morreu. Aí quando passava, ele dizia, adrenalina de pobre, estava morrendo de medo. Eu podia contar muito de história do meu primo, irmão, do que ele fazia só para passar medo. Era só brincar com o limite. E o Senhor me disse, foi exatamente essa atitude que acabou custando a vida dele muito cedo. E Deus me disse, foi exatamente a sua atitude contrária da dele, que deu a você, quando o inimigo tentou tocar e tirar a sua vida, o direito de estar debaixo de proteção e preservação. E diz, eu quero que você conte essa história, e me dizia no sonho. Porque muita gente tem feito na vida espiritual exatamente o que seu primo faz. Ele passa pela tábua, sabe que está errando, ele está desafiando limites que foram estabelecidos, mas no final ele pensa, não aconteceu nada de ruim. Então ele se sente à vontade para avançar um pouquinho mais, e dessa vez ele vem caminhando depressa. E novamente parece que não houve consequências. Então ele se sente na liberdade de avançar um pouco mais, e ele passa correndo. E chega um momento onde ele realmente começa a acreditar que nunca ele vai ultrapassar o real limite. Mas Deus diz, é exatamente num momento como esse que as coisas acabam se comprometendo. Eu creio que é um grito do coração de Deus para mim e para você, querido, nos chamando a um lugar de vigilância. Você pode dizer amém? A santidade de Deus na minha e na sua vida, querido, é o maior patrimônio. É o que nós temos de maior valor. Você pode dizer amém? Eu creio que essa figura de um vaso que precisa ser tampado fala justamente dessa santidade que precisa ser guardada, protegida, desse lugar de um bom testemunho que não pode de forma nenhuma ser comprometido. Em Hebreus no capítulo 12, eu quero que você abra lá comigo, Hebreus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 4. A Bíblia diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então o texto diz que a gente tem que desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Quando a Bíblia diz olhando firmemente para Jesus, não diz só que ele é o alvo, mas diz lembra do comportamento e da atitude de Jesus. Que sabendo a alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Ele enfrentou todo tipo de perseguição. E o versículo 4 diz assim, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O desafio que é dado para mim e para você, querido, é que nós temos que lutar contra o pecado ao ponto de, se necessário for, derramar o sangue, a própria vida. É termos uma atitude de quem diz, se tiver que morrer, eu morro, mas eu não vou macular ou comprometer a santidade de Deus na minha vida. E o texto diz, olha para ele sofreu o que sofreu, mas olha a recompensa que experimentou. E basicamente o que a Bíblia está dizendo é que se eu e você também suportamos as provas e tentações e fincamos o pé, decididos a andar diante de Deus de forma santa, existe uma recompensa que nos aguarda, querido. E quando eu e você chegarmos lá, cada um de nós vai olhar para trás e dizer, valeu a pena. Agora, quando a Bíblia diz, se necessário, a gente tem que resistir até o sangue. Em outras palavras, morra, mas não se entregue. Deus está com isso dizendo, querido, que a santidade tem um valor tal, acima da nossa própria vida. Que é melhor morrer do que comprometer isso. Em outro texto, Jesus diz exatamente a mesma verdade, usando uma roupagem, uma linguagem diferente. Abre comigo em Mateus capítulo 5. Versículo 27. Mateus capítulo 5, versículo 27. Jesus diz assim, ouviste que foi dito, e aqui ele está falando da lei de Moisés. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela.
Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. A palavra que o Senhor Jesus está trazendo aqui, querido, é muito forte. Ele diz, vocês ouviram o padrão da velha aliança que não é para adulterar? Ele diz, pois bem, eu quero dizer algo a vocês. É aqui que eu fico aborrecido, quando as pessoas começam a distorcer o conceito de graça. Jesus estava dizendo, durante a velha aliança, o padrão era só não adulterar. Ele diz, na nova aliança e nesse tempo da graça, você não comete o adultério físico do contato e você não comete nem o adultério interior dos teus olhos e da sua intenção impura. Ele diz, agora, se você não consegue controlar o olho, era melhor você arrancar o seu olho e cego você garantir a entrada na vida do que com todo o seu corpo ser lançado no fogo do inferno. Tem muita gente que fica discutindo, pastor, será que Jesus estava falando de forma literal? Eu creio que o assunto pode dar muito pano para manga. Estava discutindo com um pastor amigo na semana passada, exatamente sobre esse assunto. E a gente entrou numa questão, diz, o que nos faz pecar não é necessariamente o olho, a mão ou o pé. Tem muito a ver com o que está no coração. E de acordo com o que Jesus disse, dá para pecar à distância, só por uma intenção errada do coração. Eu falei, se você olhar por essa perspectiva, tem gente que consegue pecar até com o olho furado. Porque a cabeça continua impura, a mente e o coração continuam impuros. Então, eu não diria que necessariamente o remédio, querido, é só a gente sair mutilando, até porque daqui a pouco não ia ter muito crente inteiro. Mas eu creio que o que Jesus está falando é a respeito de valores. Ele está dizendo, uma vez uma pessoa me procurou um dia e falou, pastor, o senhor venderia o dedo mindinho da mão esquerda por R$1 milhão? Eu falei, você está louco? Ele falou, não, eu só queria saber, porque talvez é o dedo que menos vai fazer falta. O senhor venderia ele por algum preço? Eu falei, de jeito nenhum. Eu acho que a gente teria que lidar, né, com a superação se perdesse, mas eu não venderia isso por preço nenhum, não está à venda. Eu falei, pois é, se o seu dedo mindinho vale mais de $1 milhão, quanto é que será não vale essa santidade? Que Deus quer que a gente tenha a ponto de dizer, não dá a mão com os dedos todos. Há um patrimônio, querido, que eu e você temos. E não é que a santidade em si seja o patrimônio. O maior valor e patrimônio que eu e você temos é a própria presença de Deus. Você pode dizer amém? No entanto, se nós comprometemos o padrão de santidade, nós perdemos a presença de Deus. Então, quando eu digo que santidade é o nosso maior patrimônio, é porque ela está intimamente relacionada com a presença de Deus, com o relacionamento que nós podemos ter com Deus. Deus, na verdade, é o maior patrimônio, mas a santidade na minha e na sua vida, ela determina se você vai ver ou não a Deus. Nesse texto de Hebreus, no capítulo 12 que nós lemos, a gente parou no versículo 4. Mas se você avançar comigo lá para o versículo 14 de Hebreus 12. O texto diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, embora o maior patrimônio seja Deus e não necessariamente a santidade, mas sem ela eu perco o maior patrimônio, que é o próprio Deus. A Bíblia é clara, sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu e você precisamos da santificação inicial que recebemos pelo sangue de Jesus, mas precisamos desenvolver, querido, a santificação progressiva. Eu e você precisamos ser aperfeiçoados na imagem de Jesus. Eu e você precisamos excluir o pecado da nossa vida, erradicá-lo da nossa vida. Você pode dizer amém? Eu gosto quando eu pergunto, pode dizer amém? Vocês dizem amém. Outro dia, engraçadinho aqui, diz, posso? Quando eu perguntei, pode dizer amém? Ele respondeu, posso, mas ele não falou, né? Em 2 Coríntios, no capítulo 6, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 16, a Bíblia diz que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, e serei vosso pai,
e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E diz, eu quero andar no meio de vocês, eu quero habitar no meio de vocês. Mas o Senhor diz, então vocês têm que se retirar, vocês têm que se separar, vocês têm que se apartar de toda impureza, se me querem caminhando no meio de vocês. É impressionante quando a gente olha a lei de Moisés e a gente vê padrões de higiene que Deus estabeleceu. A nação de Israel se movia num padrão diferente da maior parte de todos os povos por causa de instruções que receberam. Deus deu uma ordem para o exército de Israel, quando saísse a guerra, que todo mundo levasse na bagagem um pequeno galho, um pequeno pedaço de madeira. E resumindo o que o texto bíblico dizia sobre a utilidade dele, é que na hora que alguém fosse, na linguagem bíblica, aliviar o ventre, ele deveria seguir o exemplo do gato, cavar um buraco com a madeira, né? Colocar o bolo fecal, também não sei falar assim, para dentro do buraco e cobrir o buraco. Mas o texto diz lá, porque o Senhor vosso Deus anda no meio do arraial. Irmão, cá entre nós, eu não acho que Deus estava nem só preocupado com a higiene do povo, havia um alto padrão nisso. Deus não estava só com nojo de andar no meio deles e pisar numa bomba dessa. Mas há uma figura espiritual por trás disso. A mensagem que Deus está passando o tempo todo. Se vocês querem a minha presença, não maculem o lugar por onde eu vou andar. Isso se aplica de forma simbólica na minha e na sua vida. Porque espiritualmente, irmão, com perdão da palavra, como a gente fala isso bonito, tem muito crente fazendo essa sujeira. A vida espiritual dele acaba sendo, na verdade, exatamente uma manifestação desse quadro. Deus está dizendo, eu quero andar no meio de vocês. Mas a única forma de vocês terem a minha presença é se vocês se separarem, é se vocês se apartarem, é se vocês deixarem tocar as coisas impuras. Então, querido, se essa atitude, essa decisão de andar em santidade é o que me faz experimentar a presença de Deus, ao comprometer a santidade, eu estou comprometendo a presença. Então dá para dizer que santidade é o nosso maior patrimônio. Amém? A.W. Tozer diz, santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Em terceiro e último lugar, nós falamos que um pouco de coisa ruim compromete muita coisa boa. Em segundo lugar, falei que a santidade é o maior patrimônio. Em terceiro e último lugar, para terminar, eu queria falar de alguns cuidados práticos a serem tomados. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. A Escritura Sagrada diz, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O que Paulo está dizendo? O Senhor escolheu vocês, irmãos, que são amados por Ele. Escolheu vocês desde o princípio para quê? Para a salvação. Mas Ele diz pela santificação do Espírito. Ele diz no versículo 15, assim, pois, irmãos, permanecei firmes. A responsabilidade de permanecer firme é minha e sua. Quem nos escolheu foi o Senhor. Quem nos chamou foi o Senhor. O plano dele era nos levar a esse lugar, essa experiência de salvação e santificação. Mas quando o assunto é permanecer firme, Deus diz, agora a responsabilidade é sua. Eu te escolhi, eu te chamei, eu te salvei, eu te santifiquei. Mas agora é você que deve ficar firme. Então nós precisamos entender de forma prática, querido, o que é nossa responsabilidade em relação a isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, o apóstolo Paulo diz, eu citei esse texto antes, aquele que está em pé, cuide para que não caia. No versículo seguinte, o 13 de 1 Coríntios 10, depois eu que está em pé, cuide para que não caia, ele diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação,
vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A Bíblia diz que a tentação é humana. Mesmo quando a Bíblia fala do diabo como tentador, querido, o que ele quer explorar é o meu e o seu desejo. Ele pode valorizar as oportunidades que surgem diante da gente, nos chamar a atenção para isso, mas o que nos provoca, querido, é algo meramente humano, é o desejo. Mas a Bíblia diz, nunca virá uma tentação maior do que a minha e a sua capacidade de dizer não. E além dela não estar além da nossa capacidade de dizer não, junto com ela, a Bíblia diz, Deus tem livramento. Deus vai prover o livramento para que eu e você possamos andar em vitória sobre o pecado. Pelo amor de Deus, dá um amém. Nós precisamos acreditar, querido, que há alguns cuidados. Essa decisão de permanecer firme é não só dizer eu não vou negociar, mas você tem uma vida de vigilância, de atenção. E eu e você, querido, precisamos de uma vida de oração. Eu creio que a razão pela qual tem muita gente cedendo ao pecado, tropeçando, caindo, é porque ele tem, de fato, omitido sua responsabilidade em relação à vida de oração. Na oração modelo, nós apelidamos de Pai Nosso, Jesus nos ensinou a dizer em Mateus 6,13, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se a gente partir do pressuposto que essa oração é diária, porque pelo menos na hora de pedir o pão, é o pão de cada dia de hoje. Não significa que amanhã eu tenho que orar isso de novo, e depois da manhã de novo, e depois de amanhã de novo. Porque o relacionamento com Deus é diário. Agora pensa, querido, se a maioria, né, ou quem sabe até se todos os crentes, todos os dias, orasse para vencer a tentação. E para que o inimigo não conseguisse tocá-los. Existe uma oração que se antecipa ao mal. A gente não precisa esperar a tentação chegar para daí correr atrás de vencer. A gente pode se antecipar, antes mesmo dela surgir, entrar num lugar em Deus, onde nós começamos a clamar, Senhor, não nos deixe cair em tentação, que os nossos olhos espirituais estejam abertos, que a gente esteja atento, que haja vigilância, que haja firmeza, que haja determinação de não comprometer aquilo que o Senhor tem na nossa vida. Se for o caso, a gente resiste até o sangue, mas Pai, nós estamos clamando graça. Você não vai perceber Jesus apenas ensinando isso na oração do Pai Nosso. Mas em Mateus 26:41, Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E diz, a atitude de vigilância e de oração não vai deixar você nem entrar lá. Porque você pode se antecipar. E nós precisamos, querido, dia após dia, levar isso a sério. Tem muito crente que vive só de cair e levantar de novo, cair e levantar de novo. Mas há um lugar em Deus, querido, onde eu e você podemos vencer a ponto de nem cair. Amém? E esses cuidados práticos, eles envolvem essa disposição de andar em vigilância e firmeza. Eles envolvem esse lugar de eu e você irmos a uma vida de oração. Mas também envolve, querido, um princípio. E eu quero aqui que a gente volte lá em Hebreus 12 de novo. Foi lá que a gente leu sobre resistir até o sangue na luta contra o pecado. Foi lá que a gente leu que sem santificação ninguém verá o Senhor. E eu quero que você veja o contexto dessas afirmações. Ele fala de correção. Hebreus capítulo 12. Nós lemos até o 4, ainda não temos resistido até o sangue na luta contra o pecado. Agora o 5. E estáis esquecidos, além de não resistir até o sangue, vocês esqueceram da exortação que como a filhos discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Outro dia um irmão reclamou comigo, falou, pastor, Deus joga muito duro com a gente. E diz, tem ímpio lá fora no mundo, pecando à vontade, deitando e rolando. Alguns literalmente, ele falou. E parece que o jogo não é tão duro e pesado com eles. Eu vou, mas às vezes a sensação que eu tenho é que se eu colocar o pé um pouquinho fora da linha, ele vem com tudo para cima de mim. Eu falei, você não acha isso injusto? Falei, não. Porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ama. E que quem está sem correção é bastardo, não é filho. Eu falei, a única razão pela qual tem gente pecando e aparentemente você não vê o padrão de correção é porque ele não está tratando eles como filho, mas ele está tratando você como filho, porque ele não quer que você se perca. Então você está numa posição privilegiada, você não está sendo injustiçado.
E a gente precisa entender isso. Irmãos, a gente se lembra. Quando era criança, uma das frases que meu pai mais me aterrorizava era: um dia você vai me entender. E o pior é que a gente entende depois. Mas, irmão, era muito ruim ser corrigido. Era ruim demais chamar atenção, ter castigo, né, e chegar ao nível final da punição, que era receber umas boas surras, coisa que andou saindo de moda. No entanto, a Bíblia diz, vamos continuar a leitura aqui, versículo 9. Além disso, está falando além de Deus, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Pois eles, os pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. E diz você que está, né, com dificuldade de andar, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. E seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Além de precisarmos viver essa vida de oração, que nós precisamos aprender a aceitar a correção de Deus. Há momentos onde o Senhor vai falar comigo, com você, diretamente pela sua palavra. Há momentos que Deus vai usar circunstâncias para chamar nossa atenção. Há momentos que Ele pode usar alguém para ser boca de Deus na minha e na sua vida e falar contra aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes pode ser um líder, um discipulador. Às vezes pode ser alguém que não tem nenhuma posição de liderança, mas enxergou, percebeu isso. E quando nós somos confrontados, querido, a Bíblia diz que a gente tem que aceitar a correção. E a gente tem que se submeter ao Pai dos Espíritos. Porque é isso, querido, que vai fazer com que a gente participe da sua santidade. Por pior que pareça a correção na hora, porque vem aquela sensação de tristeza depois, ela vai nos levar à alegria, porque ela vai nos poupar de tristezas piores. E nós precisamos aprender a ouvir e aceitar a correção de Deus. E muitas vezes precisamos ser instrumentos da correção de Deus na vida de outros. Porque é isso que vai fazer com que eu e você preservamos esse grande patrimônio que Deus tem nos concedido. Amém? Uma frase que foi atribuída a Richard Whatley me chama a atenção. Ele diz: embora nem sempre recorramos à condenação de nós mesmos, é sempre seguro suspeitar de nós mesmos. A Bíblia diz: o que pensa está em pé, cuide para que não caia. Nenhum de nós, querido, pode achar que está vivendo num lugar acima de qualquer suspeita. Precisamos sempre andar em vigilância. Precisamos sempre olhar para nós, dizendo: é possível que aconteça comigo, e eu não vou dar mole, eu não vou faltar com a vigilância, eu não vou faltar com cuidado. Eu vou viver tomando todo o cuidado e toda a prevenção que for necessária. Você pode dizer amém? Cuidado não faz mal, querido. Eu vivo falando, não só dentro da igreja, em muitos lugares onde vou pregar com homens, a respeito do perigo e dos danos da pornografia. Mas não é por ter uma atitude firme em relação a essa área, olhar para trás e dizer um histórico de nunca ter brincado na internet, que eu quero dar mole. Eu tenho um programa instalado no meu computador, que além de ter o poder de travar determinados sites, ele reporta tudo no e-mail da minha esposa que eu faço na internet, que tem o direito de replicar para o meu discipulador. Tudo, irmão. Você não consegue apagar o histórico, você pode até apagar o histórico do computador, mas o de lá não. Eu sempre tive o cuidado de, tendo TV a cabo, da gente ter senha. E sabe quem tem a senha em casa? Minha esposa. Outro dia eu falei: amor, tem um filme aqui de ação, está na classificação 18, mas só por causa da ação. Você libera para mim? Eu disse: vou dar uma olhada. Não é, querido, porque necessariamente eu estou pensando: puxa, eu vou correr lá fazer besteira, mas a gente tem que ter cuidado, querido.
Paulo diz, eu esmurro meu próprio corpo e o sujeito à escravidão, para que depois de ter pregado, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então a gente pode andar em cuidado. Nas minhas viagens eu fico muito em hotéis, de vez em quando eu entro no hotel, a primeira coisa que eu faço é desligar o plug da televisão. Às vezes eu sigo um conselho do Sérgio Scataglini, que falou de 2% de água de esgoto não ser aceitável nos 98% de água pura. Ele disse que ele cobre a TV com uma toalha branca, que para ele é um alerta, um lembrete da importância de se guardar a impureza. Há muitas formas e maneiras, querido, durante o tempo todo, que eu e você podemos e devemos cultivar, de guardar e proteger o nosso coração, para viver nesse lugar onde a presença de Deus não é comprometida. Você pode dizer amém? Eu quero que você se coloque em pé, por favor. E eu quero concluir lembrando, querido, o quanto a gente deve ser sério na nossa vida espiritual, vigilante, protegendo, guardando a santidade de Deus, porque se esse pote, onde tem o azeite do perfumista, ficar descoberto, as impurezas podem entrar. E quando pequenas impurezas começam a entrar, elas comprometem grandes conquistas que nós já temos de Deus na nossa própria vida. A gente leu um pouquinho de tempo antes, 2 aos Coríntios, capítulo 6, até o versículo 18. Onde Deus diz, separai-vos e eu vos receberei, serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E eu parei no fim do capítulo 6, mas o capítulo 7, que é a continuação, inicia dizendo assim, tendo pois, ó amados, traz promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E disse, a gente tem promessas como essa, de que Deus vai habitar no nosso meio. Diante de promessas como essa, a gente tem que nos purificar. Nós precisamos nos purificar de toda impureza. E diz tanto da carne como do espírito. E ele fala de algo que é um processo, aperfeiçoando a nossa santidade. Eu e você não chegamos lá da noite para o dia. Mas nós podemos e devemos crescer espiritualmente. E a nossa santidade, ela deve ir sendo aperfeiçoada a cada dia. E um dos segredos, querido, para andar nesse lugar, a Bíblia diz, é aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele diz, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear também ceifará. E diz, os que semeiam na carne, da carne vão colher corrupção. Mas os que semeiam no Espírito, do Espírito vão colher a vida eterna. A Bíblia diz, não dá para brincar com Deus. E nós temos que ter temor, querido. Temor no nosso coração. De não comprometer sua presença. De não comprometer suas promessas. De não perder aquilo que Ele quer que a gente viva. E eu quero encorajar você a ter um tempo de oração. E eu quero te encorajar nessa manhã a tomar uma decisão de renovar com Deus o seu compromisso de andar em santidade. Eu não vim aqui para te apontar o dedo, para te acusar. Embora eu creio que Deus quer me usar nessa manhã para alertar você. Para que você abra os olhos, para que você preste atenção. Mas o desejo de Deus, querido, é que a gente possa retomar o passo e a caminhada. É que a gente, ainda que ao longo do caminho talvez não tenha tomado cuidado, tenha brincado com algumas coisas, que a gente possa ter uma atitude de arrependimento. Que a gente possa decidir não só arrancar as moscas que possam ter caído, mas a partir de hoje dizer, eu vou cobrir, eu vou proteger esse unguento. Eu não quero que as moscas maculem ele. Que você possa tomar diante de Deus, querido, aqui, hoje, agora, uma decisão de dizer, eu vou erradicar o pecado da minha vida. Eu vou aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. E talvez seja a hora de você não apenas fincar o pé e renovar esse compromisso, mas de começar, em primeiro lugar, se arrependendo de coisas, querido, que talvez você já cedeu. Muitos de nós estamos brincando, querido, com o que achamos ser pequenas impurezas. A gente diz, isso não deve ser tão sério. Mas elas têm o poder de causar grandes danos e comprometer grandes conquistas. Então eu quero que você comece a falar com Deus. Hoje é o dia onde nós vamos ter a ceia do Senhor. E a Bíblia diz, nenhum de nós pode participar dela de modo indigno. Isso não significa que a gente tem que santificar só no dia da ceia. Mas que a ceia é um lembrete da forma como eu e você temos que viver dia a dia. De celebrarmos com gratidão
O que o Senhor tem feito por nós no sentido de nos perdoar e nos resgatar do pecado, é a melhor forma de honrar Jesus pelo que Ele fez, é se mantendo longe do pecado. Começa a falar com Deus no seu lugar. Coloca a sua vida, seu coração diante dEle. Talvez seja a hora de você dar nome aos bois e dizer: Senhor, eu quero me arrepender de algumas práticas. E de repente você vai ter que mencionar que você tem cedido lugar à mentira, que você tem cedido lugar talvez à desonestidade, que você tem cedido espaço talvez para a impureza na sua vida. Mas saber que a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza, de toda injustiça. E eu quero te desafiar, querido, a não apenas se colocar debaixo do sangue de Jesus essa hora, mas a clamar a Deus que o Senhor te conduza numa vida de vitória, que Ele te leve a vencer as tentações, a vencer o pecado, que você possa aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Espírito Santo, vem sobre nós essa hora. Tua palavra foi proclamada, a mensagem, ó Deus, foi lançada, a semente foi semeada, mas só o Senhor pode fazer com que algo de fato aconteça dentro de nós. E nós oramos que o temor do Senhor caia sobre nós nesta manhã. Nós oramos que o temor do Senhor venha sobre nós nesta hora. Que o Teu Espírito, ó Deus, possa nos fazer enxergar aquilo que precisamos tirar das nossas vidas. Porque é o Senhor que nos conduz ao arrependimento. É o Senhor que convence do pecado. E nós oramos, Senhor, que o Teu Espírito possa trazer aquela operação poderosa do Senhor dentro de nós, que nos leva ao lugar de insatisfação, de não nos conformarmos com o pecado, de querermos a Sua presença. Pai, eu oro que nesse momento possamos experimentar um batismo de fogo, um batismo santificador na Sua presença. Que o nosso coração se deixe ser atraído para esse lugar de santidade. Que nenhum de nós brinque com aquilo que é tão sério. Nós queremos tomar, ó Deus, uma atitude firme, seja com aquilo que a gente normalmente rotula de um grande pecado, seja com aquelas coisas de que a gente diria: isso não deve ser tão importante. Nós queremos preservar a santidade, porque através dela preservaremos Tua presença. Não queremos comprometer nem perder isso. Pai, nós clamamos graça nessa hora, fluindo neste lugar e tocando os nossos corações. Clamamos pela obra do Teu Espírito na vida de cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que vão ser alcançados por essa palavra gravada. Nós oramos pela ação do Teu Espírito Santo nesta hora, em nome de Jesus.